Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade aqui no nosso trabalho com a planilha da pizzaria italiana, nós vamos fazer algumas operações aqui, alguns cálculos, tá? Quando eu quero fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão no Excel, eu posso utilizar uma fórmula para fazer isso. Então, de que maneira eu insiro uma fórmula numa célula? Imagina que eu quero fazer aqui a soma das vendas das pizzas de mussarela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui com um sinal de igual. Toda função ou toda fórmula no Excel necessita de um sinal de igual para que ela funcione. E depois eu vou clicar no primeiro valor que eu quero somar, incluo o sinal de adição. E aí eu clico no próximo valor e vou fazendo isso sucessivamente. Depois disso eu só dou um Enter e o resultado aparece lá na célula, ok? Então o que nós acabamos de fazer aqui é uma fórmula, né, uma expressão bem básica para somar. No entanto, essa não é a maneira mais eficiente de se fazer uma operação matemática no Excel. O Excel ele tem uma série de funções internas que são capazes de fazer cálculo para a gente. Então vamos conhecer o assistente de função. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a guia Fórmulas e do lado esquerdo na barra de ferramentas tem um botão Inserir função. Esse botão também aparece aqui na barra de fórmulas, esse FX pequenininho. É só clicar nele, ele vai abrir o assistente de função. Aqui no assistente de função eu tenho uma lista de funções internas do Excel. Se eu quiser eu posso visualizar essas funções por categoria. E é possível fazer uma pesquisa. Então, se eu clicar aqui em tudo e depois digitar aqui, deixa eu ver, soma, e clicar em ir, ele vai fazer a pesquisa da função relacionada com aquilo que eu pesquisei. Tá ok? Então, para utilizar a função soma, seleciono a função, dou um OK. Aqui ele vai pedir os parâmetros da função, ou seja, aqueles valores que ela vai utilizar para me dar um resultado. E para incluir esses parâmetros, eu vou clicar nesse botão aqui, com uma setinha vermelha, e vou selecionar todos os valores que eu quero somar. Tá, ok? Observe aqui na barra de fórmulas que ele exibe a função, e dentro da função nós temos o argumento que é utilizado. No caso, o intervalo de B5 a G5, que é o intervalo que contém os valores que eu pretendo somar. Volto aqui para o assistente de função, dou OK, está feita a minha soma. Outra forma de fazer a função é clicando na célula, sinal de igual, e você pode digitar o nome da função. Então observe que o Excel ele já mostra uma lista de funções quando você começa a digitar. Vou abrir o parêntese, e quando eu abro parêntese, a função já solicita os argumentos, os parâmetros necessários para ela trabalhar. Agora eu vou selecionar os valores, fecho o parêntese e dou um Enter. Do meu ponto de vista, essa é a maneira mais eficiente de se fazer uma função. Agora, no nosso caso, nós temos uma tabela com 6 tipos de pizzas. Agora imagina que você tem uma lista com 500 itens e você precisa somar esses itens. Não dá para fazer isso manualmente, um por um. E no Excel você na realidade não precisa fazer isso manualmente. O que eu posso fazer? Eu vou clicar na primeira fórmula que eu fiz. Observe que quando eu seleciono uma célula, ele mostra um quadradinho aqui no canto inferior direito. É só posicionar o cursor ali, clicar, segurar e arrastar. O Excel ele vai copiar a fórmula para as demais células, mas ele vai alterar a referência da célula. Ou seja, ele vai entender de maneira automática o que é que ele tem que somar. Então, soltei aqui, ele já me dá o resultado. Então, observe que a primeira fórmula foi replicada para as demais linhas. Agora, se você observar, eu já fiz a soma aqui na linha 10. Então, faça aí na sua planilha também. Então, o que você vai fazer? Sinal de igual, soma, abre parêntese e seleciona os valores da coluna, fecha parêntese e dá um Enter. Da mesma maneira que eu dizer a função soma, eu vou fazer a média. Igual, média. Observação importante, na função média você precisa necessariamente colocar o acento no E, senão ela não funciona. Depois eu vou selecionar os valores que eu pretendo incluir nessa média, tá? Então é só tomar o cuidado aqui de não incluir o total, fecho parêntese, dá um Enter, está feita a minha média. Agora eu posso copiar essa fórmula para as demais células. E ele calcula o restante da linha para mim. A função máximo vai encontrar o maior valor numa lista de valores. Isso pode ser muito útil para a gente, tá? Então, igual, máximo, seleciono os valores. E observe que ele trouxe o maior valor daquela lista para mim.
copio a fórmula para as demais células, está feito. Da mesma maneira que a função máximo funciona, a função mínimo faz o trabalho dela de encontrar o menor valor. Seleciono aqui os valores, fecho parêntese, vou copiar, está feito. Agora eu quero calcular o total em porcentagem das vendas de pizzas em relação ao total geral. Então, nessa célula aqui, eu vou fazer uma soma, e essa vai ser a soma dos totais. Assim eu sei o quanto eu vendi durante esses 6 meses, né? O quanto eu vendi de janeiro a junho. Agora, imagina o seguinte, se 2.692 é o que eu vendi em 6 meses, 654, que é o total de vendas de pizzas de mussarela, representa quantos por cento desse total aqui? Para fazer essa operação, não existe nenhuma função própria, específica para isso no Excel. Na realidade, eu vou fazer uma operação matemática simples, que é uma divisão. Então, sinal de igual, vou clicar no menor valor, que é o total das vendas de pizzas de mussarela, vou usar a barra, que é o sinal de divisão, observe aqui que eu até coloquei uma tabelinha aqui do lado direito, e vou dividir isso pelo total geral, tá? Dou um Enter. No meu caso, o valor já apareceu no formato de porcentagem aqui. Isso pode não acontecer com você. Por quê? Porque nós dividimos dois números, né? E eles estão formatados como número mesmo, tá? Então, se de repente isso aqui aparecer como número decimal, você vai fazer o seguinte. Vai selecionar a célula, vai na guia página inicial e você vai alterar a formatação para porcentagem, ok? Então, só para você entender, normalmente acontece isso aqui, ó. Ele entra como número, tá? Então ele vem como um número decimal. Tá? Então eu vou fazer a formatação para porcentagem e ele exibe o resultado no formato de porcentagem, tá certo? Agora, se eu copiar essa fórmula aqui para as demais células, ela vai apresentar erro. Eu vou explicar o porquê que isso acontece. Quando eu fiz a primeira fórmula, eu dividi o H4, que é o meu total de mussarela, pelo H10 aqui, né? H10, isso mesmo, pelo H10, que é o total geral. E quando eu replico a fórmula para as outras células, ele muda a referência automaticamente. Só que nesse caso, por exemplo, ele está dividindo o total das pizzas de calabresa por nada. Então ele mudou a referência da segunda célula automaticamente, e aí eu não posso dividir um número por zero e a função vai dar erro. Como é que eu faço para corrigir esse problema? Eu preciso dizer para o Excel que o H10 é um valor fixo, tá? E a gente chama isso de referência absoluta. Então, como é que eu vou fazer esse procedimento? Eu vou pegar a primeira fórmula aqui, deixa eu deletar esses valores aqui primeiro, pego a primeira fórmula, dentro da barra de fórmulas, eu vou selecionar o H10 ou simplesmente clicar em cima do H10 e vou pressionar a tecla F4 no meu teclado. Então, observa que ele adiciona 2 cifrões na célula e isso fixa a célula. Então eu indiquei para o Excel que aquele valor é um valor fixo, é uma referência absoluta. Depois disso é só dar um Enter e agora eu posso copiar a fórmula para as demais células. E agora eu vou calcular o total em porcentagem na linha 11. Então eu vou fazer o sinal de igual e eu vou dividir o total do mês pelo total geral também. Ok? Pressiono Enter, está ali. No meu caso já apareceu como porcentagem porque a célula já estava formatada. Agora eu vou selecionar o H10 aqui na fórmula, vou dar um F4 para fixar minha referência e em seguida eu vou copiar a fórmula para as outras células. Agora vamos calcular o faturamento. Só que não dá para eu calcular o faturamento, não dá para eu saber qual foi o volume de dinheiro que entrou se eu não tiver os preços dos produtos. Então eu vou montar uma tabelinha complementar aqui embaixo. Eu vou chamar de preços das pizzas. Eu vou colocar um preço para mussarela, portuguesa, também para 3 queijos. Eu vou ter um outro que é demais pizzas. À frente o valor. Então a mussarela vai custar R$ 36,50, a portuguesa
R$ 32, a 3 queijos R$ 34,50 e demais pizzas R$ 30. Preciso formatar isso aqui. Uma coisa que eu posso fazer é copiar a formatação de uma tabela que já existe para outra, tá? Como é que eu faço isso? Vou selecionar esse intervalinho aqui e depois na guia página inicial, no grupo área de transferência, eu clico no pincel de formatação. Ele copia a formatação, agora é só selecionar o que eu quero, ele aplica a mesma formatação ali. As demais células eu não vou formatar com essa cor, então eu só vou colocar a borda. Vou mesclar essa célula aqui. Vou ajustar um pouquinho a largura. E esses valores aqui eu vou formatar como moeda. Seleciono, página inicial, grupo número, e eu tenho aqui nessa lista a opção contábil. Ajusto um pouquinho mais o valor. Ficar correto aqui. Prontinho. Agora vamos calcular o faturamento. Nesse caso eu vou fazer uma multiplicação. Então eu vou multiplicar o total das vendas da pizza vezes o valor da pizza, no caso a pizza de mussarela R$ 36,50, tá? Nessa coluna eu vou fazer cada valor manualmente. Então eu vou multiplicar essa calabresa entre em demais pizzas. Vou repetindo o procedimento aqui para as outras. Pronto, concluí a soma. Vou incluir aqui mais uma tabelinha para o total do faturamento. Vou selecionar essas duas células e vou mesclar. E aqui do lado eu vou fazer a soma do faturamento. Copio a formatação dessa célula. Coloco a borda.